E você, que achou das falas? Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor, meu amigo Piotto, grande Alexandre. Boa noite, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. A gente ouve tanto uma expressão esperta que acaba por repeti-la, né? A imprensa velha é que veio com essa história de pacote anti-STF. Não tem nada de pacote anti-STF, é pacote pró-Constituição, pró-democracia. Tem nada disso, a gente tem que mudar imediatamente esse negócio. Ver como a gente cai e ver como é importante, como você lembrou, a assinatura da Oeste. Nós estamos falando de fatos que a imprensa omite, que os políticos distribuídos pelos três poderes, né, porque já está agindo como político, Gilmar Mendes, e todos os ministros também. O que eles dizem não é apresentado com a clareza que as reportagens, os artigos publicados pela OAS têm. Né, eu estava vendo, quando você apresentou os artigos dessa edição, e há vários outros, a imprensa não trata ou não publica assuntos importantíssimos, que são, ou deturpa. Então, voltando à questão do pacote, numa imprensa normal, isso seria tido como uma medida a favor da democracia. E o Gilmar Mendes começa pela declaração, pelo pronunciamento político de um ministro do Supremo. Isso não acontece nos Estados Unidos com um integrante da Corte Suprema. Aqui o juiz falava nos autos, na minha infância, né? Era assim. Aqui, há pouco tempo, até 2012, eu diria, nós sabíamos a escalação da seleção brasileira e desconhecíamos os nomes dos ministros do Supremo. Isso é a normalidade. Agora é o contrário, nós sabemos os 11 nomes do timão da toga lá e não sabemos quem vai jogar ou quem joga na seleção brasileira. Jogou ontem, a gente não sabe aqui escalar o time que a gente viu. É assim, isso é anormal. Agora, falar em ares de normalidade, só se ele respira os de Brasília e, mais especificamente, os ares do Supremo. Eles podem achar isso normal. Eu não posso me sentir respirando ares de normalidade se o Brasil tem presos políticos, exilados políticos, um deputado indultado pelo presidente na cadeia, censura a redes sociais, interferências do Supremo nas eleições, interferências decisivas. E não pode ser normal, né, politicamente, um país em que os próprios ministros não podem sair de casa. Não pode sair de casa. Quem pode circular na rua como político sem o risco de ouvir, digamos assim, palavras hostis é o Jair Bolsonaro, que não pode ser candidato também, não é normal. Sim. Não é normal a presença na presidência da República de um ladrão condenado. Então, como ares de normalidade? O que foi infundido pelo Supremo foi o medo, não o respeito à democracia. Medo que não houve, pelo menos foi bem menor nesta eleição, e os resultados foram outros. O povo se manifestou. Então é o seguinte, ninguém fala em nome da Câmara ou do Senado, nem o presidente, porque no Poder Legislativo todos são líderes. Tem um deputado amigo meu dizendo, não tem nada mais difícil do que ser líder de bancada, porque você lidera líderes. Todos foram eleitos pelo povo, representam o povo, e é por isso que tem votação lá. E todas deveriam ser votação com o voto aberto, porque são os nossos representantes. Os ministros do Supremo nos representam? Claro que não. Claro que não. Cada um foi nomeado por um presidente em troca de alguma gentileza. Estou sendo gentil. Feita para quem indicou. Então, o próprio pronunciamento
é disso que se trata, do Gilmar, mostra que não vivemos a normalidade política. O que nós queremos? E o que esse projeto pretende? Esse projeto pretende devolver, ainda que parcialmente, a normalidade constitucional ao Brasil, que foi privado dessa normalidade há muito tempo. Há muito tempo. Não tem nada de anti-STF, não. A gente queremos botar o STF no seu devido lugar. Eles têm de garantir a segurança jurídica e política e o respeito à Constituição, que eles não respeitam há muito tempo.